Se comparar o Lula a um carro, ele é aquele Opala, velhão, marcha, câmbio manual, já foi bonito, mas hoje não te leva pra lugar nenhum e ainda bebe pra caramba. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Mais um vídeo. Que demais! Pessoal, o Nicolas mandou um recado pro Lula, pé de cana, depois que a escola de samba que homenageou ele foi rebaixada. Ele disse que da mesma forma que a escola foi rebaixada, o pé de cana em outubro vai ser rebaixado também. Oremos, Senhor, para que isso aconteça. Já deixa o recado que você gostaria de mandar pro pé de cana aqui nos comentários desse vídeo. Eu vou ler o seu comentário e eu vou responder o seu comentário. Use a sua criatividade. É claro. Agora sim, vamos falar de Amanda Clay, a senhora que não é asa delta, mas se pegar um vento contra, levanta voo. Nessa entrevista aqui, que ela fez com o Flávio Bolsonaro, ela tentou usar uma técnica antiga de tentar colocar aliados contra aliados, para poder criar um racha entre os apoiadores do Flávio e enfraquecer a candidatura dele. Essa técnica é mais antiga do que andar para frente. Só que ela não esperava que o Flávio tivesse uma carta na manga para, ao invés dele ficar sem saber o que responder para ela e prejudicar ele deixou ela em uma situação contra a parede. E a gente vai ver essa cena maravilhosa aqui agora. Mas antes, eu quero acabar com uma mentira que te contaram e que me contaram muito também. Tá vendo essa casa, carro, tudo isso? Essa casa é um dos imóveis que eu tenho. E sempre falaram pra mim, você só vai conseguir bens trabalhando muito. Mentira. Sabe como que eu consegui comprar tudo isso? Foi com trabalho inteligente. Se trabalhar muito desse dinheiro, esse gari aqui que vocês estão vendo, que percorre 40 km por dia varrendo rua, estava rico. Eu tinha a mesma condição desse gari. Eu morei na favela, eu trabalhava 6 por 1 e vivia sem dinheiro. Sabe o que realmente mudou a minha realidade? Um método que cabe na palma da minha mão. E agora você pode ter acesso a esse método também. Não é vergonha querer buscar ajuda para poder melhorar de vida. Vergonha é continuar na mesma vida e não prosperar. Eu só saí da vida de motoboy para ter apartamento, casa, carros e vários imóveis buscando melhorar a minha vida. Ah, Daniel, mas esse método funciona mesmo para todo mundo? A Angélica começou a aplicar o meu método ainda esse ano. Olha quanto que ela tá faturando por semana, mais de R$2.000. No mês, dá mais de R$8.000. Isso sem precisar fazer vídeo, sem precisar se expor a nada. E detalhe, a Angélica só tá começando. Quer ajuda para sair de uma vida que você não tem resultados, para uma vida onde você pode conquistar o que você sempre sonhou? É simples. Clica no primeiro link da descrição, você vai vir pro meu WhatsApp particular. E aqui eu vou te explicar como que funciona. Fica tranquilo, é muito mais simples do que você pode imaginar. Agora, seja rápido, clica logo no link, porque da última vez que eu abri essa oportunidade, eu não consegui atender todo mundo. E acredite, se eu sair do zero para uma vida que eu nem imaginava ter, com a minha ajuda, com a minha experiência e com o meu método, eu te garanto que você consegue. Mas para isso, você tem que dar o primeiro passo e clicar no primeiro link da descrição agora. Uma pesquisa Quest, de fato, mostra a sua candidatura muito consolidada e a diferença em relação a Lula diminuindo tanto no primeiro como no segundo turno, embora o atual presidente da República ainda apareça na frente. Então, em um dos cenários do primeiro turno, Lula aparece com 35, o senhor com 29, e há cenários que variam, né, com uma diferença de 4 a 8 pontos. E no segundo turno, Lula tem 43 e o senhor tem 38. Isso porque nem começou a corrida eleitoral. Então, são 5 pontos de diferença. Em dezembro, essa diferença era de 10 pontos. E a rejeição é praticamente a mesma. Esse é um ponto interessante. A rejeição de Lula é 54, a sua é 55, ou seja, vocês estão tecnicamente empatados. Todo mundo acredita, né? Como é que o senhor encara? Como é que o senhor vê esses números? É um cenário absolutamente polarizado. O que o senhor vai fazer para ganhar, justamente avançar nessa fatia dos eleitores independentes? E aí a Quest mostra isso. O Lula ainda leva uma pequena vantagem e é justamente essa fatia estreita do eleitorado que define a eleição. Olha, Amanda, o que eu analiso nas pesquisas sempre são as tendências, né? Então as tendências mostram aí que não vai demorar muito para até na Quest o Flávio Bolsonaro estar numericamente na frente do Lula, porque eu falo o seguinte, Amanda, essa eleição não vai ser sobre Lula e Bolsonaro mais. Essa eleição vai ser sobre qual caminho o Brasil vai querer seguir. Se é o caminho da prosperidade, que é o que nós vamos propor, é o seu caminho das trevas, que está todo mundo vendo que é
o caminho que o Brasil está fadado junto com o Lula. Você quer uma vida de merda, onde você paga uma porrada de impostos, não tem nada em contrapartida, ou você quer uma vida melhor, com menos impostos, onde as pessoas não vão ser perseguidas por opinião? O Lula é um produto vencido de verdade. Se comparar o Lula a um carro, ele é aquele Opala, velhão, marcha, câmbio manual, já foi bonito, mas hoje não te leva pra lugar nenhum, e ainda bebe pra caramba. Quer dizer, ele tá igual o Lula. Então, a gasolina que o presidente Bolsonaro deixou no tanque do Brasil, o Lula já bebeu toda. Foram 54 bilhões aí de superávit que ele deixou em caixa, as contas organizadas. O Lula já chega com a PEC arregaça-teto de 200 bi. Quer dizer, descontrolou completamente as contas no nosso país. Nós hoje temos um ministro da Fazenda, que é o Haddad, que ele é o melhor ministro da Fazenda do Paraguai, porque ele está conseguindo levar as indústrias brasileiras para lá. A reforma tributária que aconteceu virou uma bagunça ainda maior. Não, e as indústrias saindo aqui do Brasil é emprego que a gente perde, né? E também imposto que a gente perde também. Profissionais liberais vão pagar tributos como nunca antes na sua vida. Não tem nenhum programa que você olhe para esse governo que não seja para manter as pessoas na miséria. Eu dou um pequeno exemplo para concluir essa minha resposta. Foi o que eu acabei de ver aqui no noticiário. É um pequeno exemplo de verdade, mas mostra como é que a burocracia e a ideologia no Brasil nos prejudicam a virar uma superpotência. Então eu dou um exemplo muito pequeno. Eu acabei de ver aqui que há pouco tempo, aliás, o governo Lula ele proibiu a criação de tilápia ali na usina hidrelétrica de Itaipu, né, ali na represa, porque é considerada uma espécie exótica. Eu estou vendo que o Paraguai acabou de autorizar no mesmo lago a criação de tilápia. Quer dizer, vamos botar um muro no meio, separar. No lado do Paraguai você pode criar tilápia, no lado do Brasil não pode. De um lado você pode ter prosperidade, você pode ter a criação de peixe, você pode pescar, você pode vender. No outro, você só toma. E a gente, mais uma vez, perdeu a oportunidade de gerar alimentos, né, já que o Brasil passa por tantos problemas até hoje. Nós temos quase 12 milhões de pessoas aí cozinhando usando uma mistura de lenha e gás. Muita gente passando fome, a fila do osso nunca teve tão longa, e a gente perde todas as oportunidades de atrair investimentos e criar um ambiente favorável de negócio aqui no Brasil, que é o que eu vou buscar incessantemente. O Estado não pode ficar olhando para quem quer empreender com desconfiança, enfim, estou considerando a pessoa culpada antes mesmo dela abrir o seu próprio negócio. Vamos deixar as pessoas abrirem o seu negócio com menos burocracia, menos tributação, com um Estado mais moderno. E aí? Olha, com a quantidade de imposto que eu pago, se eu não estivesse pagando essa quantidade toda, eu contrataria pelo menos mais 4 pessoas. Ou seja, seriam mais 4 famílias abençoadas. Mas no governo do amor é isso, né? Enfim, com isso a gente consegue fazer com que menos pessoas dependam de político para conseguir levar comida para sua própria casa. Senador, calma que a gente vai chegar na economia, será um capítulo longo da nossa entrevista, mas deixa eu só recuar um pouquinho para falar do Tarcísio. Porque há vários casos que a gente vê... Presta atenção agora, hein? Isso fica nas redes sociais, né? Uma cisão, uma fragmentação, uma divisão na direita. Não tem divisão. O próprio Tarcísio já declarou apoio a ele. Principalmente quando tange dois personagens importantes do campo de vocês, Tarcísio e Michele Bolsonaro. Como está a relação com essas duas figuras e qual será a participação? O senhor já disse que estará aqui em São Paulo na quinta-feira que vem. O senhor vai participar de eventos públicos com Tarcísio. Que participação o senhor imagina, tanto de Tarcísio como de Michele, na sua campanha? E essas desavenças já estão dirimidas? Olha, da minha parte, desavença zero. Tá? Com o coração aberto falando para vocês aqui. Eu, publicamente ou reservadamente, sempre tratei com todo o respeito, com toda a admiração, Tarcísio, Michele. Às vezes Deus faz com que as coisas aconteçam não exatamente como a gente estava planejando, mas as coisas são como elas são, né? Hoje o meu nome está colocado e assim, todos pediam muito que o presidente Bolsonaro, ainda antes do final do ano passado, escolhesse um nome. Havia uma pressão muito grande. Ele escolheu o nome, aí, peraí, vamos ver se o nome é esse mesmo, vamos testar em pesquisa, vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Então acho que teve um ruídozinho no começo, mas agora eu acho que a poeira já baixou bastante. O Tarcísio, publicamente, em diversas oportunidades, já manifestou que está com a gente nesse projeto, como eu nunca duvidei que estivesse. Mais uma vez, se Deus... Aqui ele foi safo. Ele poderia ter criado um problema aqui se ele caísse nessa casca de banana. Ele foi bem safo. Se quiser, ele vai ser um
um governador reeleito em primeiro turno no estado de São Paulo, e nós vamos ter palanques importantes como em São Paulo que nós não tivemos em 2022. Em 2022, o presidente Bolsonaro praticamente ali arrastou o Tarcísio, né, para ser candidato a governador de São Paulo, alguém que podia estar na iniciativa privada com a sua vida financeira resolvida, aceitou esse sacrifício, essa missão que foi dada pelo meu pai, e não só venceu as eleições, mas como está cumprindo muito bem. E eu agora, o que eu aguardo do Tarcísio é que a gente possa estar no mesmo clima de 2022 na sua eleição, só que agora com a minha figura ao invés ali do meu pai. Você vê aqui, ele fez uma análise bem correta. Como ele bem disse, o Tarcísio, não sendo governador, indo para a iniciativa privada, ele ganharia muito mais. Ele estaria ganhando pelo menos 100 mil, 150, 200 mil em uma empresa privada, com o know-how que ele tem. Ou seja, o Tarcísio hoje, sendo governador, ele ganha muito menos e tem muito mais dor de cabeça. Com relação a Michelle, a esposa do meu pai, eu tenho todo respeito por ela. Eu acho que ela está pensando até ainda se vai entrar para a vida pública ou não. Ela estava viajando por um longo período e assim que eu tiver a oportunidade, vou estar com ela também, né, com toda a tranquilidade, enfim, para pedir, né, que nós nos empenhemos cada vez mais nesse projeto que não é do Flávio Bolsonaro, mano. Esse é um projeto de Brasil e assim que eu estou enxergando isso, e se a gente já está desse tamanho todo em pesquisas, sem ainda nós temos esses atores importantes de corpo e alma nessa pré-campanha, imagina quando começar a campanha de verdade, lá na frente, com todas as pessoas juntas, no mesmo palanque, trazendo a verdade e devolvendo a esperança para o povo brasileiro. Não tem nenhuma dúvida que o Brasil vai se livrar do PT, Deus quiser, nas eleições desse ano. Se eu estou entendendo bem, o senhor espera de Tarcísio uma espécie de retribuição, que ele te pegue pela mão entre aspas, da mesma forma que Bolsonaro fez com ele em 2022, é isso? Meu Deus do céu, ela não para, cara, ela não para. Ele acabou de falar que não é isso, o Tarcísio já apoiou ele, tá tudo certo, mas ela quer jogar a casca de banana. Olha, pegar na mão é uma expressão muito forte aí. A primeira-dama aqui vai ficar com ciúme se eu falar que vai pegar na minha mão. Mas, obviamente, eu quero estar como nós sempre tivemos, Amanda. O Tarcísio sempre teve ali de corpo e alma junto com o presidente Bolsonaro. Foi um brilhante ministro da infraestrutura. E ele conseguiu, pelo seu mérito, hoje, construir uma credibilidade, construir uma imagem positiva que agrega ao que as pessoas já veem de positivo também na marca Bolsonaro. Então acho que vai ser, não digo pegar na mão, eu entendo que vai ser uma relação ali complementar um ao outro, que é boa para todo mundo, é boa para São Paulo, é boa para o Brasil. Senador, vamos falar de aliança. Quando a expectativa era para um governador de direita, principalmente Tarcísio, já havia uma concertação ali de todos aqueles partidos de centro-direita. O Kassab falava que ia apoiar a Federação União PP, parte importante do MDB, mas na sua candidatura tem sido diferente. Há uma dispersão desses vários atores políticos e com isso a esquerda, né, Lula, PT, estão fazendo uma investida para cima desses partidos para conseguir pelo menos atrair napos, apoios em determinados estados e cavar uma neutralidade. Quais desses partidos devem caminhar com o senhor já na largada, já nesse primeiro turno? Bom, Amanda, a primeira certeza que eu tenho é que esses partidos não irão com o PT. Ninguém vai entrar em canoa furada, todo mundo está vendo a pesquisa, todo mundo sabe para onde o Brasil iria, né, com mais 4 anos desse atual desgoverno. Eu tenho conversado com vários deles, tá? Eu sou uma pessoa muito reservada, eu gosto de tratar dos assuntos e, enfim, dar a palavra nas conversas, né, privadas que eu tenho, e grande parte das vezes não interessa você ficar trazendo a público para contar alguma vantagem se um partido A, B ou C vai vir para a nossa coligação formalmente. É óbvio que eu tenho interesse, eu acho que essa eleição, a política vai ser muito decisiva, porque isso dá capilaridade. Ela tá esquecendo que apesar do Centrão não tá nem pra ideologia, não seguir nem direita nem esquerda, eles precisam de uma coisa muito importante: orçamento, dinheiro em caixa para poder fazer as coisas que eles querem, para eles poderem estar se reelegendo. E da forma que o PT tá gastando dinheiro, deixando um rombo no país, não vai ter para isso. Você pode ter certeza que no segundo turno, Flávio Bolsonaro e Lula, muita gente que você nem esperava vai estar apoiando o Flávio. Para qualquer candidatura, lá na ponta da linha, um candidato a presidente não pode estar no Brasil inteiro. Quem é que leva o nome e as bandeiras, né, do presidente, do candidato a presidente? É o deputado estadual, é o deputado federal,
são ali os governadores e senadores que ficam durante a campanha concentrados nos seus estados. Portanto, acho que isso para mim é o mais decisivo, além, obviamente, de tempo de televisão, enfim, de tempo de rádio, enfim, isso tudo é importante. E eu não estou cobrando tempo e não estou com pressa de tomar decisão nenhuma com relação a essa aliança. Os partidos, eu acredito que virão. Tenho tido boas conversas com o presidente Ciro, com o presidente Rueda, não tenho problema de conversar com o Kassab, a Renata do Podemos, o Marco Pereira, um partido que inclusive já me recebeu uma vez, converso com menos frequência, mas também converso, e eu acho que estão todos ali com passo de espera, mano, porque a realidade é a seguinte: todo mundo estava apostando que o Tarcísio seria o candidato indicado pelo presidente Bolsonaro, e todos já fazendo as suas contas, porque é uma pessoa que nas pesquisas ali aparecia como alguém com um número melhor do que o de Flávio Bolsonaro. Só que se passaram esses 2 meses, e algumas ou várias pesquisas já mostram, e isso já, com relação a mim, que essa desconfiança, essa preocupação que todos têm, qual é a preocupação que todo mundo tem? A gente não pode perder PT. Então, essa preocupação que todo mundo tinha, eu acho que neste momento eu já estou conseguindo mostrar, já podem diminuir um pouquinho essa preocupação, e é só esse período de depuração para que todos compreendam que a minha candidatura, na verdade, é a mais conservadora, a melhor, para garantir que esse campo de centro-direita seja vitorioso, contando muito com a candidatura do Tarcísio aí ao governo de São Paulo. O Flávio está indo muito bem. Eu, vou ser sincero, eu não esperava esse amadurecimento todo dele em tão pouco tempo. Está indo muito bem. Então está tudo dentro da expectativa, dentro do prazo, está muito longe ainda para eu exigir que as pessoas tomem as decisões. Nós temos hoje um divisor de águas ali em 5 de abril, que é o prazo para compatibilização dos chefes do Poder Executivo, e a gente já vai ter uma noção mais real de quais são as opções que nós temos, se os partidos já entenderam melhor, se uma coligação a nível nacional com o PL, isso melhora ou piora as suas estratégias locais nos estados. Então, eu respeito muito os partidos que estão colocando os seus nomes e estou trabalhando, obviamente, para que consiga ter mais partidos junto conosco nessa caminhada da vitória. Um desses partidos é o PSD, né, do Kassab, que lançou essa iniciativa de terceira via com 3 nomes, Caiado, Ratinho, Eduardo Leite. Qual desses candidatos o senhor enxerga como viável, como provável representante dessa frente aí de terceira via? O senhor acha que essa candidatura segue até o fim, ou num cenário muito polarizado é pouco provável que esse candidato prospere, ou que essa candidatura efetivamente saia do papel? Os caras lançam o nome para pesquisa. Lança o nome, faz a pesquisa, vamos ver como é que o cara tá, tudo mais. O Flávio é o único candidato que tá batendo de frente com o Lula e que tem chance real mesmo de tirar o pé de cana da presidência. Tirando isso, não tem mais ninguém. Olha, mano, eu com toda a humildade, eu acho que todo mundo também tem as suas pesquisas internas, né? Todo mundo tá vendo que há uma clara opção por parte da grande maioria do eleitorado que coloca Flávio Bolsonaro e o candidato das trevas com pisos muito altos. Então, acho difícil que surja uma terceira via num cenário como esse. Mas só que, mais uma vez, eu tenho certeza que essa possível terceira via, ela não passando para um segundo turno, vai caminhar com a gente também. Exatamente. É nisso que eu acredito, porque está todo mundo com o mesmo propósito, que o Brasil não aguenta mais 4 anos de PT. Portanto, eu respeito demais os 3 pré-candidatos que o PSD está colocando, respeito aí a estratégia do professor Kassab com relação aos palanques que ele quer montar, enfim. E isso, obviamente, abre uma possibilidade de que o PL também rediscuta os palanques em diversos estados, em função desse movimento mais ofensivo por parte do PSD, mas tem uma excelente relação com o governador Caiado, tem uma excelente relação de respeito pelo Ratinho, tem menos relação com o Eduardo Leite. Então, independente do nome que eles escolham, eu tenho a convicção que nenhum dos partidos de centro para cá vai entrar na canoa furada do Lula. O seu vice dos sonhos é Romeu Zema, de Minas, o segundo colégio eleitoral mais importante, seria fundamental para a sua vitória? Olha, o Zema é um grande nome, mas ele também está com o nome dele colocado como pré-candidato. Eu aproveito para fazer essa fake news, dizendo que ele não teria aceitado o convite meu para ser meu vice. Eu não tiro essa conversa com ele. Mas é óbvio que a gente tem que ir evoluindo nas conversas. Eu acho que ele também fez um excelente trabalho como governador de Minas Gerais, que é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil.
Nós temos grandes lideranças ali em Minas Gerais, dentro do PL, como o Nicolas, que é um garoto fenomenal ali, que, enfim, tem o seu carisma, tem o seu tamanho, tem a sua importância. Nós temos diversos bancários de deputados federais e estaduais ali que certamente vão nos ajudar muito nesse projeto lá em Minas Gerais. Mas sim, o Zema é um nome que seria, eu acho que seria um bom nome para ser vice, tá? Mas não estou fazendo aqui convite para ele, mais uma vez eu quero respeitar o momento do novo. Até porque o Zema, ele já falou que ele é pré-candidato. Acredito que ele saia como pré-candidato, sim. E de ter lançado o Romeu Zema como pré-candidato à presidência da República, só que, mais uma vez, tem algum tempo ainda para a gente aproximar as conversas, porque até a gente tem que ter projetos montados, pelo menos numa versão mais básica, porque não é só a questão de vencer a eleição, a gente tem que ver se os pensamentos, se os projetos, os princípios que nós vamos defender, eles encontram alguma convergência. E é isso que a gente está, que eu estou fazendo nesse momento, Amanda. Eu estou construindo aí, não um plano de governo, mas um plano de Brasil, que nós vamos começar daqui a um futuro não muito distante a tornar público e de conhecimento de todos. Vencer essa eleição é uma questão de sobrevivência, principalmente para as mulheres. Hoje nós temos a maior taxa histórica de feminicídio no Brasil. São 4 mulheres sendo assassinadas por dia. Por isso eu falo, se um cachorro caolho com sarna, com uma bola só, vira candidato à presidência, eu voto nele. Não existe esse negócio de nojinho de candidato. Tem gente que fala, né? Eu não voto no Flávio porque eu tenho as minhas divergências com ele. Meu querido, a sua divergência com o Flávio é maior do que o rombo do INSS? É maior do que o rombo de 20 bilhões de reais que deram nos Correios? É maior que o rombo de mais de 1 bilhão de reais que já foi usado no cartão corporativo do pé de cana? Candidato perfeito não existe. O que existe é o mais viável. E hoje, o mais viável é o Flávio. Se as coisas estão ruins hoje, com 4 anos de PT novamente, você imagina com mais 4 anos de PT. Eu sei que tem gente que ainda fica apoiando o governo populista por causa de auxílio. Mas olha só, esse valor aqui, tá vendo? 2 bilhões de reais. Sabe sobre o que é esse valor? É o valor das viagens do Lula. Enquanto muitos recebem 600 reais por mês, ele tá gastando bilhões do seu dinheiro. E a má gestão vai afetar todo mundo. Porque se aumenta a violência, afeta quem não ganha auxílio e quem ganha auxílio. Se não tem saúde pública de verdade, afeta também quem tem auxílio e quem não tem auxílio. Só tem uma pessoa que o Lula tirou da pobreza de verdade. E essa pessoa não é a mais humilde, é a mais chata. Ela se chama Janja. Se bem que todo brasileiro hoje se sente um pouco a Janja, né? Até porque o Lula tá fudendo a gente quase 4 anos. Se você não quer ficar refém desse governo que só gasta o seu dinheiro, faz o que eu falei. Eu posso te ajudar. Eu fui uma pessoa que saí do zero. E hoje eu tenho bens, eu tenho uma família que tem segurança e estabilidade financeira. E hoje eu tô ajudando pessoas a conquistarem as suas liberdades financeiras também. Clica no primeiro link da descrição, você vai vir pro meu WhatsApp particular e aqui eu vou conversar com você e eu vou te explicar como que você vai aplicar o meu método da sua casa e poder dar o primeiro passo para sua liberdade financeira. Até o final desse ano, você pode sim ter o carro que você sempre quis, a casa que você sempre quis, fazer a viagem que você sempre sonhou. Se dê essa chance. Com a minha experiência, com a minha ajuda, você vai conseguir. Mas é claro, para você conseguir dar esse primeiro passo e conseguir seguir no caminho dos seus sonhos, você precisa clicar no primeiro link da descrição e vir falar comigo aqui no meu WhatsApp. Comenta aqui embaixo o que você acha que vai acontecer na política esse ano. A gente vai conseguir tirar o pé de cana da presidência ou não vai? Deixa o seu like, confere se você tá inscrito no canal, compartilha esse vídeo, comenta e a gente se vê no próximo vídeo.